Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para a nossa série sobre os escolhidos de Adventure. No dia de hoje a gente vai estar falando da Mimi e da Palmon. E elas são escolhidas muito incríveis nessa temporada também, de uma maneira um pouco diferente e que acabou causando alguns dos maiores problemas para todos os escolhidos, né? Então, através desses problemas que muitas vezes foram criados por ela, que muitas coisas para os escolhidos acabaram melhorando no futuro, né? Até mesmo ela mesma acabou se tornando uma pessoa muito melhor. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, mais uma vez, galera, eu tô falando dos escolhidos do Digimon Adventure original, não desse Digimon Adventure 2020 que a gente tá assistindo agora, tá? Porque existem diferenças entre os mesmos personagens, onde lá eles tinham a personalidade de uma maneira, aqui eles têm a personalidade de outra, que acabam sendo relevantes pros brasões e tudo mais. Porém, a gente está falando daquele lá, onde as coisas aconteceram de maneira diferente, naquele outro universo, e por aí vai. Então, como eu disse para vocês, a gente vai estar falando da Mimi. E a Mimi tem o brasão da pureza, então já vamos tirar essa dúvida do caminho mais uma vez, como eu fiz no vídeo do Joe. Muitas pessoas assistiram Digimon Adventure na dublagem. E na dublagem o brasão dela é chamado de o brasão da sinceridade. Sendo que eu disse no vídeo do Joe que o brasão da sinceridade é dele, né? Na dublagem ele era chamado de brasão da confiança. Então vira uma bagunça aí. O que acontece é que o brasão da Mimi originalmente é o brasão da pureza, não o brasão da sinceridade. Sendo o brasão da pureza, como isso se conecta com a personalidade dela, com as coisas que ela fazia, com o fato de que ela veio de uma família que tinha dinheiro e que acabava mimando ela de muitas maneiras diferentes. Como isso afeta ela como personagem e como isso fazia com que a personalidade dela afetasse os outros, os escolhidos, o próprio mundo digital à volta dela por onde quer que ela passasse. Tudo isso é muito importante, né? Mais uma vez, como eu disse lá no vídeo do Joe, a gente mudar o nome do brasão muitas vezes atrapalha na história, porque a gente vai ter que conectar tudo o que acontecia com a Mimi a um sentimento diferente, de certa forma, né? Ao brasão da sinceridade, a uma alma diferente que tem que ser atribuída àquilo que está acontecendo. Mas no caso, o brasão dela é o da pureza, então todo mundo que estava lá no Japão assistindo Digimon Adventure viu as coisas talvez de maneira bem diferente. Mas agora vamos continuar. Desde o começo da temporada, a Mimi era o tipo de pessoa que se comunicava muito bem com personagens mais novos do que ela, como por exemplo o TK, né? O TK estava lá no mundo digital desde o começo junto com ela também. Então ela aparecia com o TK, muitas vezes os dois tinham uma personalidade bem parecida, os dois queriam ficar brincando e tudo mais, e tudo era divertido, até que simplesmente eles se cansavam de tudo que estava acontecendo, eles queriam parar com tudo e choravam e faziam birra e coisas do tipo. A Mimi se comportava quase da mesma maneira que o TK muitas vezes. E por que era assim? Porque, pessoal, a gente vê em vários pontos da história da Mimi que ela parece ter sido uma menina que foi mimada pelos pais, de muitas maneiras, onde ela foi criada tendo tudo que ela queria, então tudo para ela foi muito fácil, muito mais fácil talvez do que para os outros escolhidos. Então quando ela chegou lá, todos eles meio que tentaram lidar de maneiras diferentes com a dificuldade. Mas no caso da Mimi, não. Ela simplesmente não queria saber da dificuldade. Ela queria simplesmente aproveitar tudo, se divertir da maneira que ela queria. E daí, quando deixou de ser divertido, ela queria simplesmente fugir dos problemas. Ela não queria encarar seus problemas. E isso tá nela, tá na personalidade dela, na alma dela, porque veio até da criação dela. A gente vê isso durante toda a temporada, quando os pais dela aparecem e tudo mais, né? E é interessante porque vários dos escolhidos de Adventure tem a personalidade diferente graças a envolvimento que aconteceu com certas situações na família, né? A gente vê isso citado em várias das histórias dos escolhidos. Inclusive eu trouxe para vocês em vários dos vídeos dessa série, que torna as coisas super interessantes, com certeza. Mas eles têm que superar tudo isso, eles têm que se melhorar, o que o mundo digital acaba ajudando também, de certa maneira. E a Palmon, ela chega ali com a Mimi de uma maneira um pouco diferente dos outros Digimons dos escolhidos,
onde em vez dela às vezes representar um lado oposto, né, um lado que precisa ser melhorado no Digi escolhido, não. Ela simplesmente era um Digimon que muitas vezes entrava na brincadeira junto com a Mimi, fazia as mesmas coisas que a Mimi queria fazer. Mas aos poucos a gente vê que a Palmon vai mudando, a Palmon vai percebendo que a Mimi, ela acaba se tornando muito mimada, ela quer forçar as coisas nos outros. E a Palmon quer tentar impedir a Mimi muitas vezes. Então a gente vê uma situação parecida com essa que eu citei para vocês, quando a Mimi acaba se tornando a princesa, a rainha lá do castelo onde ficava o Shogun Gekomon com os Gekomons e tudo mais. Onde em vez dela ajudar o Shogun Gekomon, ela literalmente decide que ela vai ser a princesa. Então todo mundo tem que fazer tudo o que ela quiser. Ao ponto de que quando os Digi escolhidos tentam chegar lá para conversar com ela, para impedir ela e tudo mais, ela literalmente fala para eles trancarem eles no calabouço, alguma coisa do tipo, meio que traindo os Digi escolhidos naquele momento, né? Ou seja, tudo isso está sendo feito porque a personalidade dela ainda precisava melhorar, ela ainda estava sendo a mesma pessoa que ela era no mundo real, junto com os pais dela e tudo mais. E a Palmon, como eu disse, começa a perceber que ela precisa mudar isso na Mimi, pelo menos ajudar a Mimi de certa forma. Os próprios Digi escolhidos tentam ajudar a Mimi, e ela mesma, aos poucos, começa a perceber que não, eu tô errada, o que eu tô fazendo é errado, eu preciso mudar isso em mim. Então, é super incrível, né? A gente vê realmente o crescimento dela dessa maneira para que ela finalmente alcance o brasão dela. Então, finalmente a gente chega no porquê o brasão dela é o brasão da pureza. Por que ela tem esse brasão? Então, como eu disse, na dublagem o brasão dela é o brasão da sinceridade, mas é apenas um nome diferente para o mesmo brasão. Na versão original, o nome do brasão dela é o brasão da pureza. Bom, pessoal, eu acredito que seja pelo fato de que ela demonstra os sentimentos dela da maneira mais pura possível, né? Como assim? Bom, se ela tem que chorar porque ela tá triste, ela vai chorar e ponto final. Se ela tem que ficar brava, se ela tem que ficar zangada com alguém, ela vai ficar, não importa o momento. Se ela tem que ficar feliz, tem que ir lá correr junto com a Palmon e tudo mais, ela vai, porque é assim que ela faz as coisas. A gente vê isso desde o começo. E aos poucos ela tem que aprender que as coisas precisam ser assim, mas também precisam ser melhores do que isso. E é assim que ela vai crescendo junto com o brasão dela e junto com a Palmon. E eu acho interessante porque a gente vê, de certa forma, isso sendo desenvolvido nas evoluções do Digimon da Mimi. Então, por exemplo, a gente tem a Palmon, que é uma flor, mas é uma flor que ainda está ali crescendo, se tornando uma flor maior. Quando ela evolui a primeira vez, ela se torna um cactus enorme, super forte, mas ainda assim um cactus, que tem uma flor, mas é uma planta que machuca os outros. Então é complicado você lidar com um cactus, porém depois ela evolui finalmente daquela flor do cactus para uma Lilymon, sendo que na Lilymon ela se transforma em uma fada muito bonita e que traz as coisas boas para os outros, meio que mostrando a evolução realmente da Mimi através dessas coisas. E daí então, depois no futuro, ela chega em Rosemon, e a Rosemon é realmente um Digimon de uma mulher super poderosa. Então, super incrível aí, dá pra gente ver através dessas evoluções da Digimon dela, as evoluções dela mesma de certa forma. O que eu acho que mostra de uma maneira muito incrível o que a gente vê para todos os Digi escolhidos nessa temporada. A Mimi então não vai deixar de ser uma pessoa que tem muito dinheiro, que vive uma família que tem muito dinheiro, vai viajar pelo mundo todo e vai ter todas as coisas que ela imaginar. Ela não vai deixar disso, a gente até vê depois em filmes e tudo mais que a Mimi continua sendo a Mimi, né? O que acontece é que ela se torna uma pessoa muito mais humilde. Ela respeita os outros, respeita todo mundo, mesmo os Digi escolhidos e os Digimons deles e tudo mais. Então ela realmente se torna uma pessoa muito melhor. E eu acho isso incrível, da mesma forma como eu acho isso super legal para todos os Digi escolhidos. Então, galera, sobre a Mimi é isso. Eu quero saber o que vocês acham dela e da Palmon, por favor. Deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. E aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então, fui Digi escolhidos. Tchau, tchau.